Querido amigo, essa é a terceira parte em que dividimos o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Nós vamos estudar hoje o texto de Hebreus 10, 26 a 31. E aqui temos mais uma advertência sobre o perigo de abandonar o que recebemos em Cristo, retrocedendo, voltando às velhas crenças e velhas práticas. Aqui novamente o autor mostra a possibilidade do retrocesso, de se errar deliberadamente o novo e vivo caminho que Jesus preparou para nós. Essa possibilidade existe se a vida é vivida deliberadamente no pecado. É importante notarmos que não se trata de um tropeço ou fraqueza momentânea, mas parece ser a descrição de uma atitude de rebeldia contra o Senhor. Depois de receber o pleno conhecimento e depois de ter sido santificado, então o autor chega à conclusão: já não resta sacrifício. Porque o único e perfeito sacrifício já foi feito, não há outro. O que resta, então, é somente o juízo e o castigo. Um horrível juízo, fogo consumidor, porque uma aliança superior implica num castigo superior, mais severo, o castigo de Deus. Tudo isso ocorre por causa da gravidade do pecado. Assim, Deus julgará quem assim proceder. E a advertência é muito clara. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora, diante dessa séria advertência, o título para esse texto é O Perigo de Errar Deliberadamente o Caminho. Eu repito, esse é o título de Hebreus 10, 26 a 31. O perigo de errar deliberadamente o caminho. Querido amigo, nós estamos novamente diante daquele conflito entre as advertências e a doutrina da segurança eterna. As advertências parecem indicar que o salvo pode perder-se, enquanto que a doutrina da segurança eterna afirma que, uma vez salvo, sempre salvo, salvo eternamente. Como mencionamos anteriormente no estudo do capítulo 6, temos 4 possíveis explicações ou posições que procuram resolver esse paradoxo. Em primeiro lugar, a primeira posição afirma que esses hebreus já eram salvos, mas poderiam perder a salvação. Mas nem em Hebreus 6, 4 a 8 temos um problema, uma vez que o impossível refere-se apenas aos que continuam rejeitando a Cristo. E conforme argumentamos, se a salvação é eterna, e uma vez que alguém foi salvo, essa salvação eterna não se perde. A segunda posição afirma que as advertências são hipotéticas, isto é, os hebreus jamais perderiam a sua salvação. Como cristãos já têm posse da vida eterna, entendem que as advertências têm só uma motivação, que era estimular os cristãos a prosseguirem rumo à maturidade. Agora, essa posição não leva a sério as advertências. A terceira posição, ela entende que as advertências denotam um risco real, mas não para os salvos. Os leitores estavam a caminho, mas ainda não eram salvos. São aqueles chamados cristãos professos, cristãos nominais, mas nunca experimentaram realmente uma transformação em suas vidas, nunca tiveram experiência de regeneração, nunca nasceram de novo. Essa posição parece que não leva tão a sério as características dos leitores. E a quarta posição, como nós mencionamos no estudo do que fizemos no capítulo 6, esses entendem, ou essa posição defende a possibilidade de que as advertências não se referem à perda da salvação, mas se referem à perda do galardão que todo cristão receberá no desenvolvimento e pelo desenvolvimento da sua vida cristã. Ao estudarmos essa questão delicada, então, percebemos que existem muitos procurando solucionar a questão. Em primeiro lugar, deve-se admitir que o problema não é apenas dessa epístola, dessa carta. Já vimos 2 passagens em que a salvação é contingente em Paulo, 1 Coríntios capítulo 15 e Colossenses capítulo 1. E além disso, o ensino de Jesus torna a dialética ainda mais forte. Jesus também destacou a necessidade de perseverar, ao mesmo tempo, dando-nos firmeza quanto à nossa salvação. Em segundo lugar, não podemos estranhar essa dialética sobre possuir e perseverar, uma vez que muitas doutrinas, especificamente cristãs, exigem também uma interpretação dialética. Por exemplo, como entender a Trindade, ou as 2 naturezas do Senhor Jesus,
ou os papéis humano e divino na salvação. Ora, essa situação de perder a salvação ou ficar com a salvação sempre, esta é mais uma situação que exige uma solução dialética. Portanto, temos que fazer duas considerações. Não se pode negar que esses hebreus eram cristãos, eram salvos pela graça de Cristo. Mas também não podemos negar que o autor descreve sobre uma perda real da salvação e não só de galardão. Em terceiro lugar, temos que admitir que se o autor estava convencido de que esses hebreus eram verdadeiros cristãos, ao ponto de apostatar da fé, também estava convencido de que não apostatariam. Isso fica claro no versículo 9 do capítulo 6 e nos versículos 38 e 39 do capítulo 10, que estudaremos no próximo programa. A dialética é que podem perder, podem retroceder, mas não o farão. Por quê? Porque são salvos. O fundamento da convicção do autor não é a lógica de uma doutrina, mas sim a certeza de que Deus está trabalhando neles. Portanto, os primeiros leitores dessa carta eram salvos, mas precisavam ser estimulados para se manterem no caminho e não desistirem, voltando ao judaísmo, se bem que o autor também os considerava incapazes de fazer tal ato de insensatez. Os salvos não são aqueles que retrocedem. Entretanto, devem estar sempre muito bem atentos para os perigos da caminhada. Por isso mesmo, o princípio que podemos extrair desse texto, podemos ver nessa frase. Todos devem estar conscientes das consequências de errar o caminho deliberadamente. Eu repito essa frase que resume, esse é o princípio de Hebreus 10, 26 a 31. Todos devem estar conscientes das consequências de errar o caminho deliberadamente. E nesse texto, nós encontramos 7 consequências desse erro deliberado no caminho da comunhão com Deus. Mas vamos ler o texto bíblico para entendermos claramente o que o Senhor tem para nos dizer. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, podemos esperar. Sem misericórdia, morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior, severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Por isso, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Querido amigo, esse é um texto muito objetivo, muito sério. E agora sim podemos detalhar essas 7 consequências de se errar deliberadamente o novo e vivo caminho aberto por Jesus, um caminho que nos conduz a estarmos na presença de Deus. A primeira consequência é não ter mais sacrifício para perdoar os pecados. Veja o versículo 26. Nesse verso, temos uma grande e forte exortação. A força dessa exortação é devido ao fato de se viver deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. A palavra deliberadamente aparece no grego em primeiro lugar nesse versículo, quer dizer, vem antes das outras palavras, e isso indica uma ênfase. O pano de fundo dessa advertência, principalmente para os hebreus, são as palavras lá de Números capítulo 15, versículos 27 a 31. Essas palavras foram proclamadas quando o povo ainda estava no deserto, tentando ir para Canaã. O que se descreve aqui é a pessoa que recebe todo o conhecimento da verdade, do plano salvador de Cristo, mas o rejeita de uma maneira contínua e deliberada. Trata-se da decisão de agir de um modo contrário àquilo que se espera, visto que já tem-se o conhecimento da verdade. Essas pessoas aqui
Essas pessoas a que o autor se refere nunca chegaram a ter uma experiência pessoal com Deus em Cristo. Por quê? Se tivessem, não estariam pecando dessa maneira. Elas aceitaram o cristianismo apenas como um sistema de doutrinas. É como uma pessoa que aceita o credo de uma igreja cristã, mas que não tem uma experiência íntima de salvação ou de comunhão com Deus. Querido amigo, ninguém se salva apenas por adorar intelectualmente um credo, por aceitar doutrinas ou um sistema de doutrina cristã. Não. Cada pecador precisa aceitar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, para ser um verdadeiro cristão. Uma vez que rejeitam deliberadamente a vida com Cristo, não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque o pecado de obstinação, rebeldia, dureza, deveria ser perdoado com algum sacrifício. Mas, se o sacrifício único pelos pecados, que é o sacrifício que vale, que é o de Jesus, foi recusado, então não resta mais sacrifício pelos pecados. Rejeitar o sacrifício de Jesus é rejeitar o único sacrifício. Não há outro, pois todos os da antiga aliança não têm valor algum. A segunda consequência é a expectativa de um horrível juízo e fogo. No verso 27, fica claro que essa rejeição é grave e o que se pode esperar é a reação que já fora prevista anteriormente. Um duro e inapelável juízo divino. Ao invés de esperança, de segurança e confiança no futuro, o que resta para o impenitente é o fogo do juízo divino. Por isso que essa ideia de dizer que o cristão é aquele que aceita a religião dos pais, ou a religião em que nasceu, isso não serve. Não leva ninguém a Deus. Deixa o homem onde ele está. Isso quer dizer, deixa o homem perdido. Uma pessoa que está sob o regime da nova aliança tem os seus pecados perdoados. Deus não leva mais em conta os seus pecados. Deles não se lembra mais, como nós já vimos no versículo 17. De forma que aqui diz que os que vivem deliberadamente em pecado, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, já não têm mais sacrifício pelos seus pecados. Mas sim, o que resta para eles é uma expectação horrível de juízo e fogo, de um fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ora, não podemos crer que essas palavras aqui sejam dirigidas a crentes, verdadeiros cristãos, antes e agora se achavam debaixo da ameaça da condenação. Será que essas pessoas nunca foram crentes, mas receberam o cristianismo como sendo um sistema de doutrinas, como um credo, mas sem terem passado por uma experiência pessoal de conversão e de comunhão com Deus? Na Bíblia, nós temos 2 exemplos típicos dessa situação. No Antigo Testamento, bem antes do cristianismo, encontramos Balaão. E no Novo Testamento, encontramos Simão o Mágico. Balaão, a história dele está em Números 22 até 24. E Simão o Mágico, temos a sua história contada por Lucas em Atos 8, 9 a 24. Esses 2 certamente não tiveram as suas vidas transformadas. E agora, em relação a essas pessoas que o autor de Hebreus se refere, elas tinham o conhecimento da verdade, receberam a verdade do cristianismo, mas não tinham nenhuma força viva em suas vidas. Era como uma letra morta que mata. Muita gente hoje precisa ter cuidado quanto a isso. Muitos estão debaixo da condenação de Deus por só conhecerem a verdade intelectualmente, e não no sentido real de mudança de vida. Confiam apenas em doutrinas certas, em sacramentos, em cerimônias, porém tudo sem vida. É importante, querido amigo, que saibamos que o cristianismo verdadeiro não é um corpo de doutrinas, mas é uma pessoa. É Jesus Cristo, pois somente Jesus Cristo salva quando o homem deposita nele, na pessoa dele, no seu ministério, no seu sacrifício, toda a sua confiança. Só há salvação em Jesus Cristo. A terceira consequência é lembrar da lei que, através das testemunhas, matava. Veja o versículo 28. Nesse verso, o autor lembra como era tratada uma pessoa que transgredia a lei de Moisés.
ela era morta diante de um testemunho de 2 ou 3 pessoas. Veja, por exemplo, Deuteronômio 17 e Deuteronômio 19. Não havia misericórdia para essas pessoas. No texto de Números que mencionamos, lemos essas palavras. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. É uma dura consequência essa, querido amigo. A quarta consequência de andarmos deliberadamente no pecado é o maior castigo para aqueles que calcam aos pés o Filho de Deus. Veja o versículo 29. O autor continua mencionando a gravidade dessa recusa, desse retrocesso em abandonar Jesus Cristo, que ofereceu o único sacrifício que pode eliminar o pecado. Se eram punidos com rigor os que desobedeciam à lei mosaica, que era inferior e passageira, certamente, aqueles que deixassem o novo caminho, o caminho da nova aliança, seriam punidos com maior rigor. No verso 29, então, ele pergunta objetivamente: de quanto mais severo castigo julgai vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Agora, calcar os pés do Filho de Deus é negar a superioridade de Jesus Cristo e a sua divindade. É pisar e lançar fora a verdade sobre Jesus. Aqui o autor usa a mesma palavra que é usada em Mateus 5,13 e Mateus 7,6, que diz que quando lançamos fora, quando pisamos, estamos considerando essa verdade como um lixo, como um pó nas ruas para ser pisado pelas pessoas. Então agora, a quinta consequência é um castigo maior ainda para os que profanam o sangue da aliança. Veja também no versículo 29. A mesma pergunta é feita, incluindo-se mais um item. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que, agora, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Querido amigo, profanar o sangue da aliança é negar que somente pela morte e sacrifício de Jesus obtemos a salvação. É dizer que há outros meios de salvação. Agora, o versículo diz também com o qual ele foi santificado. Então a pergunta é, se foi santificado, é uma pessoa salva já? Ou será que estava ali no meio da igreja, recebendo uma vida diferenciada, vivendo até de uma maneira separada, mas não tinha uma mudança interior de vida? A sexta consequência é um castigo também violento, maior, para aqueles que ultrajam o Espírito Santo. Veja também no versículo 29. Ainda o autor repete a mesma pergunta, acrescentando agora mais um erro imperdoável. E a pergunta é, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que, agora, ultrajou o Espírito da graça? Querido amigo, ultrajar o Espírito da graça é recusar o ministério do Espírito Santo, pois o ministério dele é nos mostrar Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo é mostrar que só em Jesus nós temos a graça divina. Quando nós rejeitamos, quando nós recusamos esse ministério, nós estamos ultrajando o Espírito da graça. Então, nesse verso 29, o autor pergunta objetivamente: como deve ser tratada uma pessoa que recebe o conhecimento pleno da verdade e age dessa maneira deliberada? O que essa pessoa pode esperar? E a sétima consequência é experimentar a retribuição do Deus vivo. Veja os versículos 30 e 31. E nesses versículos, eles respondem essa pergunta que nós fizemos. Com base em Deuteronômio 32, 35 a 36, a resposta é a mais dura possível e contém 3 verdades. Essa pessoa experimentará a retribuição de Deus, essa pessoa será julgada por Deus, essa pessoa experimentará como é horrível cair nas mãos do Deus vivo.
A implicação dessas verdades deve ser bem entendida. Se a referência é alguém que não pertence ao povo de Deus, a punição é mais grave possível. Porém, se a referência é alguém que pertence ao povo de Deus, então a sua disciplina visa a restauração e a edificação. Como é que podemos contextualizar essa mensagem para o cristianismo atual, querido amigo? Primeiro, reconhecendo o propósito do autor, que é evitar a apostasia dos seus leitores. E para conseguir isso, ele desenvolveu a cristologia em relação à antiga fé deles para mostrar a superioridade do cristianismo. Considerando também que, ao invés de começar com questões práticas, o autor seguiu o caminho dos evangelhos e das cartas de Paulo. Apresentou primeiro a doutrina cristológica para depois apelar para a prática, para a vida de fé, para a vida cristã. E, finalmente, foi a falta de fidelidade, a falta de crença na superioridade de Jesus Cristo que levou seus leitores à imaturidade espiritual. Por isso, ele os advertiu severamente. Que o Senhor te abençoe e que te dê forças para que você não erre deliberadamente o caminho. Um abraço e até o próximo programa.